Saudações a todos os irmãos e irmãs! Hoje é sexta-feira, 18 de outubro, dia de recapitulação através do auxiliar do professor. Vamos orar para iniciarmos a nossa recapitulação. Querido e bom Deus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar com os nossos irmãos o estudo da lição. Hoje, que o Teu Espírito Santo nos ajude a relembrar das lições aprendidas durante esta semana. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos na lição 3, a história de fundo, o prólogo. O verso para memorizar estava em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mais que qualquer outro lugar nas Escrituras, o Evangelho de João proclama com ousadia, de forma precisa e poderosa, a verdade de que Jesus é Deus. Como Deus eterno, Jesus precede a criação e a própria eternidade. O discípulo amado aborda o tema da divindade de Jesus com tanta profundidade, com o propósito de iluminar a verdade cósmica de que o Verbo se fez carne. Assim como Moisés inicia o Antigo Testamento asseverando a verdade da criação, João faz a mesma declaração no Novo Testamento. Assim, o tema da criação e do seu Criador, o Verbo, que é Deus, une tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Ao ancorar o seu evangelho na criação desde o início, João oferece uma âncora teológica para todas as outras discussões que se seguirão. Para João, o tema de Jesus como Criador era vital, porque Satanás, o grande enganador, odiava a verdade da divindade de Cristo e da sua igualdade com Deus. Perto do fim do primeiro século, heresias obscuras se infiltraram sutilmente na igreja. Os hereges gnósticos questionaram a realidade da divindade de Jesus, espalhando dúvidas sobre sua encarnação. Esse perigoso fenômeno ocorreu aproximadamente 3 décadas após a escrita dos evangelhos sinóticos. Consequentemente, trouxe desânimo entre os crentes e baixou seu moral espiritual. Os primeiros 18 versículos do Evangelho de João constituem um prólogo ao restante do Evangelho. Eles apresentam uma declaração teológica inabalável, concisa e compacta sobre a divindade de Cristo. Cristo, o Verbo, é Deus e sempre existiu. Ele é o Criador, a vida e o doador da luz. Ainda assim, ele se tornou um ser humano nascido de Deus e demonstrou seu amor, sua graça e sua glória perante sua criação. Após essa esclarecedora introdução, vamos aos comentários. O Logos, o Verbo divino em João 1:1, é usado para representar a vontade expressiva e o poder criativo de Deus. Tanto por meio da criação quanto da revelação, Deus expressou claramente seu caráter e seus atos, conforme vistos nas Escrituras. E agora, Deus se revela através do corpo encarnado de seu Filho. Nenhuma dúvida deve permanecer em nossa mente a respeito do amor de Deus por nós, porque Ele se manifestou em Jesus. Você se lembra da resposta do Senhor quando Filipe pediu que ele revelasse o Pai? Jesus disse: "Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai." Como é que você diz, "Mostre-nos o Pai"? Essa pergunta está relatada em João 14, verso 9. Habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento divino tornado audível. O desejado de todas as nações, página 9. João nos diz que essa expressão do caráter de Deus existiu desde o princípio. O que João quis dizer com as palavras "no princípio"? O texto grego não contém o artigo definido "no",
suprido pela versão Nova Almeida Atualizada e outras traduções que tornam o significado da palavra princípio mais específico. A ausência do artigo definido no grego não sugere um tempo definido, como tal que possa ser determinado ou calculado, mas um tempo indefinível que vai além de qualquer começo. Em outras palavras, o Verbo, Jesus, sempre esteve lá, pré-existente, antes de haver qualquer criação. Vamos analisar agora a expressão "e o Verbo se fez carne", que se encontra em João capítulo 1, versos 14 e 18. Compreendemos Logos como sendo a verdade, a existência ideal, o pensamento perfeito e a expressão. No pensamento grego, Logos era uma noção etérea, pairando sobre a humanidade sem habitar nela. Cristo, o Verbo, não era um conceito filosófico vago, mas uma realidade real e tangível que podia ser vista e tocada. Ele era realmente singular, único, o Filho Divino de Deus. Quando Cristo se tornou carne à nossa semelhança, não à nossa exata igualdade, mas a sua humanidade ocultou sua divindade. Ainda assim, ele permaneceu totalmente Deus. Na verdade, ele se tornou semelhante a nós com a finalidade de manifestar compaixão a nós. Mas ele permaneceu diferente do que somos para nos salvar. Que ato incrível de condescendência divina da parte de Deus ao se humilhar e se tornar humano! Não conseguimos compreender plenamente esse mistério do amor divino, mas devemos apreciá-lo e abraçá-lo de coração. Em muitas religiões mundiais, o homem tenta inutilmente experimentar a ascensão aos chamados deuses, mas no cristianismo, Deus desce ao nosso nível para nos encontrar onde estamos. Em João 1, verso 14, o adjetivo preciso e único que descreve Jesus é a palavra grega monogenos, que se traduz como unigênito, que significa literalmente único. Essa singularidade é tão importante e tão indispensável que a nossa salvação depende dela, pois sem ela estaríamos para sempre condenados à morte em nossos pecados, em vez de sermos redimidos pela justiça e pela vida do Filho unigênito de Deus. A palavra unigênito, de João 1, 14 e 18, tem sido mal aplicada ao longo da história do cristianismo de maneiras que a Bíblia nunca pretendeu. Por exemplo, já foi sugerido que em algum tempo indefinido e distante, antes de qualquer coisa ter sido criada, o Filho foi gerado ou criado pelo Pai Eterno. No entanto, essa é uma ideia falaciosa. Cristo foi verdadeiramente o originador e o criador de todas as coisas, não um ser criado. João afirma sem qualquer hesitação que Cristo era Deus e ele era um com Deus, desde a eternidade. Conforme está em João capítulo 1, verso 3, que diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Certamente a compreensão do mistério da encarnação é desafiadora, pois o Deus infinito se empenhou em alcançar nossa mente finita para proporcionar nossa salvação. E para realizar essa salvação, Deus chegou ao extremo de sacrificar seu Filho unigênito. Esse ato foi verdadeiramente radical. Cristo se humilhou de forma voluntária, tornou-se humano e morreu pela humanidade pecadora. Ele voluntariamente alterou sua natureza eterna a fim de preservar a nossa humanidade para sempre. Em vez de permanecer exclusivamente divino, ele agora é completamente divino e totalmente humano. Que demonstração tangível de amor abnegado para todo o universo contemplar. O Filho de Deus encarnado habitou entre nós. João 1, verso 14. Habitou é a tradução da palavra grega skenoo, que significa literalmente que ele tabernaculou ou acampou conosco. Essa noção remonta a Êxodo 25, verso 8, em que Deus disse a Moisés: "E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles."
A ideia de que Deus deseja estar conosco continuamente é um dos temas principais de toda a Bíblia. Ele não quer ser um residente temporário, mas permanente. É por isso que o nome celestial do Deus encarnado é Emanuel, Deus conosco. O que há de tão fascinante nessa realidade é a honra que Deus nos concede ao habitar entre nós. Um sinal tangível de que alguém deseja estar conosco é que essa pessoa nos ama. O amor ágape sempre busca a união. Por isso, fez muito sentido quando Jesus prometeu aos discípulos: "E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também." Veja isso em João 14, verso 3. Essa bela realidade deve nos encher de santa alegria e confiança para experimentarmos a sua presença aqui, a fim de que possamos habitar para sempre com Ele em perfeição. Vamos entender agora a expressão ouvir ou não ouvir, o verbo, que está em João, capítulo 1, versos 9 ao 13. O nosso subtítulo aqui também pode ser reformulado para ver ou não ver, o verbo. Parece tolice negar a luz que nos ilumina. Da mesma forma, é irracional ter ouvidos para ouvir e impedi-los de o fazer. A voz da verdade é alta e clara, mas as pessoas optam por se recusar a ouvir. Assim, a luz gloriosa do Evangelho se espalha por toda a parte, mas as pessoas abraçam as trevas. Num sentido muito real, esse fenômeno faz parte do mistério da iniquidade. Tal rebelião nos lembra do espanto de Deus perante seu povo pelas escolhas erradas que não fazem sentido. Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. Deuteronômio 30, versos 14 e 19. A rebelião contra a luz e a vida de Deus, ao escolher as trevas e a morte, nada mais é do que seguir o exemplo trágico de Lúcifer. Vamos ver a partir de agora dois temas recorrentes no livro de João, que se trata da crença e da descrença, ou da fé e da incredulidade. Deus deu a todas as suas criaturas a liberdade de escolha para que o amassem livremente. No entanto, muitas vezes elas abusam e fazem mau uso dessa liberdade para seu próprio prejuízo. Alguns chegam ao ponto de dizer que qualquer escolha, certa ou errada, é boa, desde que nós as escolhamos. Afinal, afirmam que a morte de Cristo na cruz lhes concede liberdade de escolha e imunidade às suas consequências. Mas tal pensamento é perigoso, pois encoraja as pessoas a serem descuidadas nas suas escolhas. Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e nos dar vida. A liberdade de escolha foi concedida à humanidade antes da cruz e remonta ao Jardim do Éden. Assim, embora a liberdade de escolha esteja sempre disponível para a humanidade, devemos encorajar aqueles que estão no vale da decisão a escolher o que é certo aos olhos de Deus. Alguns dizem que o resultado não importa tanto, porque todos os pródigos finalmente retornam para Deus. No entanto, muitos não voltam, embora Deus esteja sempre disposto a perdoar e trazer os rebeldes de volta para si, quando eles escolhem acreditar nele. O próximo tema recorrente no livro de João é a glória. Sabendo que sua glória havia chegado, Jesus estava pronto para enfrentar a cruz. Mas ele também antecipou a alegria e a glória que o aguardavam. A missão conjunta de salvação sobre a qual o Pai e o Filho fizeram um acordo desde a fundação do mundo estava prestes a ser realizada com sucesso. O diabo logo seria derrotado de forma decisiva na cruz. Cristo, em sua obra heróica para salvar aqueles que acreditam nele, desceu ao abismo mais profundo para então ser ressuscitado em glória. Paulo atesta esse fato quando diz que Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, conforme está escrito em Filipenses 2, versos 8 e 9. Você vê como Paulo contrasta a alegria e a vergonha no ato salvífico de Cristo? Assim, podemos dizer que a antecipação da salvação do mundo por parte de Cristo foi uma experiência gloriosa, apesar da vergonha que ele suportou na cruz. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, verso 2. Para finalizar a nossa recapitulação desta semana, vamos considerar algumas perguntas aqui. Eu sugiro que você escute as 6 perguntas, escolha uma delas e deixe a sua resposta nos comentários aqui embaixo. A primeira pergunta, então, é: em relação ao verbo, como as palavras de Cristo, o verbo, o representaram quando ele esteve aqui neste mundo? A próxima pergunta: alguma vez você teve dúvidas em relação ao caráter de Deus, o Pai? Por quê? Reflita minuciosamente sobre as palavras de Jesus a Filipe, em que ele afirma que ver a ele é equivalente a ver o Pai. Como essas palavras podem ajudar a dissipar suas dúvidas? A terceira pergunta: como os significados de único e unigênito se relacionam com a salvação única que nos é oferecida em Cristo? A quarta pergunta: Cristo manterá a sua natureza humana para sempre. Ele efetivamente modificou sua natureza eterna de maneira definitiva, assumindo completamente a humanidade e a divindade. Como essa realidade impacta sua vida hoje e suas expectativas para o futuro? A quinta pergunta: se considerássemos que, em vez de nos redimir de nossos pecados, Jesus morreu para nos conferir liberdade de escolha, qual seria o impacto dessa ideia nas decisões fundamentais relacionadas à obediência e desobediência? Há quem pense que Deus é neutro em relação às decisões. Se essa fosse a situação, como você conciliaria essa percepção com o chamado de Deus para que façamos escolhas corretas? E a última pergunta: em relação à vergonha e à glória, como você concilia os dois conceitos na vida e no ministério de Cristo? Você já sentiu vergonha por causa de Cristo? Como essa vivência pode resultar em honra diante de Deus? Com essas perguntas nós encerramos a lição 3. Eu aguardo desde já você amanhã para iniciarmos a lição 4. Obrigado pela sua companhia durante toda essa semana. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.